Fala, gente, tudo certo? Hoje está começando comigo, né? Hoje é um dia muito especial. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Foi Lá e Fez. Eu e o meu parceiro Danilo. Hoje a incumbência é minha de apresentar, para começar a abrir as portas, porque a pessoa que aqui está, talvez ela que começou toda essa história do meu grande sócio, é o cara que sempre fala dele. E há uns dias atrás a gente foi numa palestra e esse cara estava falando. E eu falei pro Danilo, cara, é a melhor palestra que eu já vi disparado. E é verdade, tá? E aí depois o Danilo falou, ó, esse é o cara que eu tanto te falei, que foi o cara que fez mais ou menos ser quem eu sou. Então agora eu vou passar pro Danilo, porque eu acho que a honra tem que ser dele de fazer essa apresentação. Manda abraço. E aí, galera, estamos aqui. Pegar ele de surpresa, que ele nem sabe disso, negócio. Vamos lá. Eu imaginava esse poder todo. O ano era... A gente nem sabe o quão a gente impacta a vida de alguém, né? O ano era 2012. Eu tentei ser jogador de futebol, categoria de base, gurizinho e tal. E com 18 anos eu entrei na faculdade. Né? Fiz vestibular e entrei na faculdade. E eu entrei na faculdade de Economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a faculdade eu tinha cadeiras que era de manhã e algumas de noite. Primeiro semestre não tinha muita opção de escolha. Então eu tinha que trabalhar, eu tinha que procurar um emprego, fiz várias entrevistas e eu não conseguia uma vaga que eu pudesse ter essa flexibilidade de horários. Então eu parei numa imobiliária, né? Eu fiz uma entrevista numa imobiliária e essa imobiliária eu tinha flexibilidade de horários, porém eu era autônomo, eu tinha que fazer o meu dinheiro, tinha que vender. E eu não sabia nada, tinha 18 anos de idade, não sabia nem que bairro era, Zona Norte, que era Zona Sul, em Porto Alegre. Mas comecei a trabalhar, comecei a estagiar nesse mercado. E eu fiquei 6 meses nesse mercado e não vendi nada. Eu ligava, eu atendia, eu fazia de tudo, não vendia nada. E aí eu tava desistindo, né? Eu pensei, cara, não é pra mim, tô há 6 meses nesse negócio, não vendi nada. Então eu tinha um gerente na época que morava perto da minha casa e volta e meia ele me dava carona, porque na época eu andava de ônibus e tal, né? Então um dia eu tava perdendo a motivação de continuar trabalhando, a produtividade baixando, né? Então... né, as vendas batiam na trave, eu não sabia o que acontecia. Mas a galera via que eu me dedicava muito. Então um dia teve uma convenção de vendas de uma construtora, e era um dia de manhã, eu tinha que pegar 2 ônibus, eu morava no Partenon, tinha que pegar um ônibus até a Nilo e um da Nilo até o Bourbon Country, que é onde era a convenção. Como tinha várias, né, sempre tinha muita convenção naquela época. E aí eu saí de casa um pouco atrasado, e o ônibus passava de 30 em 30 minutos, e aí eu dobrei a esquina, vem vindo o ônibus, né, e eu com guarda-chuva, correndo, imagina eu de terno, mochilinha, correndo, corri atrás do ônibus, né, quando eu cheguei no ônibus, o ônibus arrancou, e eu bati do lado do ônibus, o ônibus foi embora. E eu, perdi o ônibus, peguei, abri o guarda-chuva de novo e voltei para casa, falei, era esse sinal que eu precisava, eu vou desistir desse negócio. Não é pra mim, perdi todo molhado já, tal, voltei pra casa, tirei sapato e tal. Agora, larguei esse negócio. Não vou mais tentar vender, não vou mais tentar empreender nesse mercado. Vou buscar um trabalho normal aí e tal, assinar minha carteira e chega. Aí nisso meu gerente me liga, que já era pra ele estar lá, porque, né, o gerente é o primeiro a chegar, era a cultura que a gente tinha. E aí eu não atendi, ele ligou de novo, que desculpa que eu vou dar pra ele, né? Aí liguei pra ele tá onde? Eu falei, cara, eu tô em casa. Aí eu já tava dizendo, não vou mais e tal. Ele, não, desce aí que eu tô chegando aí. Me atrasei também. Aí eu, botei a roupa de novo, desci, fomos no carro e tal. Daí fui no carro dizendo pra ele, cara, tô meio desmotivado, 6 meses não vendo nada. Ele, não, cara, tu é bom, tu tem que continuar. Mas é o papel do gerente, né? Tentar fazer com que tu continue com a chama acesa, né? Cheguei naquela palestra, naquela convenção de vendas, era da consultora Rossi na época. E aí, produto, lançamento, premiação, convenção normal. E aí chama um tal de Clóvis Lumertz para uma palestra. E chega lá o tal do Clóvis Lumertz na palestra, nunca tinha ouvido falar no cara. E esse cara me prendeu a atenção, né? Começou a mostrar uma forma de enxergar a venda como eu não enxergava. Né? Mostrou dados, né? Ele mostrou... que a venda não era sorte, que a venda não era uma ocasião, a venda era um processo. E aí tu ensinou uma técnica, que tu ensina até hoje, acredito, que é a técnica do elogia, repete e reverte. Tu mostrou em dados que quando tu faz uma oferta para um cliente, o cliente vai negar de primeiro, porque a gente fazia muita ligação, né? E quando o cliente diz não,
ele tá abrindo a porta para poder dizer um sim. Pô, perfeito, chefe. E aí ele disse não, e aí tu elogia o cliente, eu entendo que você, tal, enfim. A técnica depois tu pode falar mais dela. E aí eu voltei, cara, gostei disso. E aí eu voltei para a imobiliária, peguei a minha lista de clientes que eu tinha, eu tinha listas impressas com nome de A a Z, não sabia para quem estava ligando, e eu comecei a pegar aqueles nomes, botava lá, João da Silva, botava João da Silva no Google, João da Silva, médico, cirurgião, tal, ligava. Boa tarde, doutor João, como é que vai? Tudo bem? Estou com empreendimento, investimento imobiliário. Não tem interesse. Eu entendo o senhor que é um doutor, né, muito ocupado, etc, né? Eu também não quero tomar muito teu tempo, mas esse negócio... E eu comecei a usar aquela técnica. E aí comecei a usar aquela técnica, comecei a agendar mais visitas, comecei a atender mais clientes. E ali em 2 semanas eu fiz minha primeira venda, depois eu fiz a segunda, depois eu fiz a terceira, a quarta, a quinta. Depois virei gerente, depois virei diretor, depois abri minha própria imobiliária, foi minha primeira empresa. Depois, enfim, tudo aconteceu depois daquilo, mas... Tô te contando hoje que bacana, o cara que mudou minha vida. Cara, quando eu tava pensando em desistir, a tua palestra me ajudou e tu nem sabe. Agora tu sabe. Quer dizer, agora a culpa é minha então, né, Rafa? Pô, a gente sempre leva a culpa de coisa ruim, né? Tá levando a culpa de coisa boa. Quero te agradecer por isso. Pô, chefe, obrigado pela oportunidade, pela menção aqui, cara, que é isso, né? Se tu não tivesse estado naquele dia lá, né? Talvez não tivesse... A gente não estaria aqui hoje, né? Compartilhando esse conhecimento com outras pessoas. Bacana. Exatamente. E agora você tem que replicar esse conhecimento para outros também, né? Contaminar Ele já me ensinou a vender. Já me ensinou a vender. O cachorro, papagaio e minhoca. Até hoje eu faço isso daí. O cachorro, papagaio e minhoca. Mas te apresenta aí para quem tá nos ouvindo aí agora. Muito bem. Bom, primeiro obrigado, Danilo, aqui, Rafael Sobes. É uma honra estar aqui com vocês nesse espaço que já está com essa fama tamanha aqui no estado do Rio Grande do Sul e extra país, né, Rafa? Já está em outros países. Aqui, né? Em outros países também, fora do Rio Grande. Eu sou o Clóvis Lumertz, eu coordeno uma empresa de consultoria, Alcon. A nossa operação de consultoria, a nossa humilde operação de consultoria tem já, nessa trajetória, já são 38 para 39 anos, são quase 40 anos nessa luta. A gente atende hoje praticamente todos os segmentos econômicos e já trabalhamos em projetos pequenos e projetos grandes para alguma coisa na casa aí de mais de 1.000 empresas, que são do porte de Coca-Cola, Fruc, Nike, Apple, posto de gasolina, farmácia, cemitério. Fizemos projeto para cemitério, empresa pequena, empresa grande, em tudo que é canto, na China, na Europa, em tudo que é canto do Brasil, né? E com muita honra a gente tem trabalhado hoje nas empresas no sentido de ajudar elas a buscar resultado. Nossa crença está intimamente ligada a isso. Os nossos contratos na consultoria há muitos anos tem uma cláusula que diz assim, se não der resultado, não paga. E como a gente trabalha com empresas muito nervosas, né, empresas grandes, multinacionais, etc., ninguém fica no mercado durante 30 e tantos anos se não estiver entregando alguma coisa. Perfeito. Tá certo? Então, a nossa crença é exatamente essa, é de buscar caminhos científicos, entendendo que vender, que planejar, isso não é intuição, né? Eu acho que tem muito de preparo, de organização, de planejamento, que contribui para que as empresas possam buscar resultados mais consolidados. E entender essa lógica de como é que o mercado se comporta, de que maneira a gente pode ajudar a área comercial, liderança, estratégia. E agora, na governança, eu participo de mais de 15 conselhos de administração também. A gente está vendo as empresas que, com os elementos naturais que foram trazidos aqui, Rafael, com muitas das entrevistas que já fizeram aqui, do elemento coragem, que é uma coisa que se repete aqui na mesa, né? Assim, de empresários que têm muita coragem, fizeram a coisa, foram lá e fizeram acontecer na base da coragem. Se a gente adicionar isso, método, processos, a rampa de crescimento ela é muito maior, a gente consegue galgar mais posições, conquistar mais mercados, dar mais prosperidade, sustentar melhor a empresa, né? E outras que às vezes desistem da tese, né? Acabam, de uma certa forma, sucumbindo porque acha que a intuição vai buscar resultado. E não é só a intuição, né? No mundo dos negócios, então, a primeira coisa que tem que ter é coragem? É coragem. É coragem. Eu fiquei muito bem impressionado com todos. Eu assisti todas as entrevistas que foram feitas aqui pelo podcast, né? E é um elemento que eu vivo isso. Eu tive a honra de trabalhar com figuras como o meu xará, o Clóvis Tramontina, como o Raul Randon, como o pessoal da o Paulo Bellini, etc. Todos eles têm este elemento, Rafael. Assim, é um elemento de... O Gilson da Star, eu acho que teve aqui também com vocês. É coragem, assim, é realmente
não medir muitos esforços. O cara que é capaz de, por exemplo, vender um imóvel para pagar o 13º, correr riscos, né? Então envolve muito essa questão toda do peito na raça, assim. Então eu acho que o elemento coragem no empreendedorismo, ele não sozinho, ele não vai garantir, né? O ímpeto não garante só nada, mas o elemento coragem está presente em todos que empreendem, né? Como um elemento que eu acho que tem que ser muito respeitado, né? Porque quem vai lá e faz, normalmente são pessoas que tiveram a abnegação de, às vezes, não dormir, não estar em casa, viajar, de correr riscos, né? De colocar, às vezes, todo o seu patrimônio em risco. A coragem é um elemento fundamental, né? E o fio de dar certo e errado está muito perto, né? Muito perto. Hoje, todas as histórias das grandes empresas sempre teve algum momento de jogar tudo e sério mesmo, de ser inconsequente. Então, a história que deu certo para alguma empresa lá no fim, que aí fica bonita, é a mesma história que deu errado. O mesmo movimento foi feito, exatamente, só que um deu certo e outro foi errado. Eu também encontrei dentro desse meu mundão aí agora, de ser empresário e tal. A gente tem um clube de negócio, que é o FLF Club, e a gente tem um grupo de mentorias também, que a gente dá umas mentorias online, assim, sobre tudo, né? Mas sempre sobre empresas, negócios e tal. E eu achei que a palavra, e foi bom o senhor falar isso, que eu acho que eu tô certo. A nossa função é dar coragem para as pessoas. Antigamente as pessoas tinham mais coragem. Hoje as pessoas são medrosas. Porque elas têm medo de não dar certo, né? Então a gente sente nos grupos que é sempre... não é o fazer, o que tu faz, isso pouco importa, mas é a coragem. Porque ela olha que tem muitas cartas na mesa também, né? Com a internet, a gente tem olha plano B, que... C. Eu tô fazendo isso, mas aquele mercado ali tá legal, mas aquele modelo ali, tu olha muito, né? Eu penso que antigamente, cara, era aquilo ali, não tem muita distração, é foco, coragem. Mas eu tenho uma questão que eu vejo, a gente conversa muito aqui entre nós, que a coragem, na minha visão, assim, é como se ela fosse assim, importante na página 1. Parece que para dar certo tem que ter uma estrutura de gestão, de controle, de planejamento, né? Muito estruturada para que exista a página 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O que tu vê disso? Danilo, assim, quando a gente olha, por exemplo, as empresas sobre a ótica da governança, lá num conselho de administração, num conselho consultivo, a gente percebe assim também, aquelas empresas que lá na página 1 tiveram muita coragem de enfrentamento naquele momento inicial, aquele ímpeto, até juvenil às vezes, né? Quando o medo de perder começa a ser maior do que a vontade de ganhar, a empresa começa a andar de lado. Entendeu? Então, não é só até a página 1. Lá na frente, as empresas começam a ter um certo temor daquela coisa. Eu não vou correr mais riscos, porque agora o risco, quando eu vou perder alguma coisa, é um risco muito grande. Sim. Tá certo? E a empresa começa a se desencorajar para certos movimentos, de avançar estrategicamente num novo mercado, de fazer uma diversificação, tá? E aí ela começa, inevitavelmente, entropicamente, ela começa, aquele mesmo medo que protege, começa a atrapalhar. Né? Então, aí já não corre mais risco, aí dá uma situação total de crise, as empresas começam a encolher o seu processo, tira um produto, fecha a filial, demite gente, começa um movimento reducionista, contracionista, e as oportunidades vão ficando no próprio mercado, para aqueles que ainda têm uma certa coragem, um certo planejamento, ou contam com gente com talento. Exatamente. Tá certo? Exatamente. Então, de uma certa maneira, eu acho que ela acompanha um pouco mais, talvez com um pouco mais de racionalidade e de ponderação, mas a coragem ela é importante até lá na frente, né? Porque o pessoal já tem o que perder, né? Exatamente. O Luxemburgo falava isso, assim, cara, não tenha medo de vencer. Se tiver medo de vencer, tu começou a perder. E não ter medo da glória, né? O pessoal tem medo, cara, de... O que acontecia muito nas finais, assim, aí que veio o líder, né? Que a gente vai conversar bastante sobre isso. Se o líder não tiver atento, com bons ouvidos dentro do vestiário, porque sempre tem um líder principal e outros 3, 4, né? E não é necessariamente o capitão. Tem vários tipos de liderança. E tu vai numa final, assim, sei lá, uma Copa do Brasil, Corinthians, Cruzeiro e Corinthians. Fomos, se não me engano, ganhamos o primeiro jogo em Minas, fomos para São Paulo. Aí tem o Corinthians, Juiz e bababá. Aí começa no vestiário. Cara, será que a gente vai ganhar esse jogo? E se a gente não ganhar, vão querer matar a gente. Porque somos favoritos, temos vitória.
estamos com o jogo na frente, né? Jogamos pelo empate, e aí começa. Aí o líder tem que estar no vestiário. Tá com medo do quê, cara? Vamos lá, vai dar certo. Então tu tem que estar animando toda hora, porque a nossa mente nos sabota o tempo todo. E principalmente pessoas que nunca ganharam. As pessoas que nunca ganharam são as pessoas que têm os pensamentos negativos. As pessoas que ganharam, eles sentiram o gosto da glória. Aquela adrenalina da vitória, né? E depois que tu ganha, tu esquece os meios. Se tu tava com dor, se tu machucou, cara, tu entrou pra história, teu nome vai estar na história. Então, quem foi campeão é o cara que tem que botar na cabeça do que nunca foi, o quão é bom ganhar. E o quão, tipo assim, Perfeito. ele tem que controlar a mente dele pra ela não sabotar. Porque tu começa a perder pra ti mesmo. Então, isso é muito louco, assim, porque tenho medo de perder, mas tem muita gente que tem medo de ganhar. Agora, olha só, Rafa, nós somos uma espécie que a gente pode até imputar como uma espécie mais evoluída do planeta. Aspas, o evoluído, né? O que a gente está fazendo com o planeta é outro congresso aqui que dá para discutir. Mas somos uma espécie evoluída. A gente criou tecnologias, a gente criou recursos, né, para a humanidade ter mais conforto, etc, etc. Tá? Isso é lugar comum. Como nós somos uma espécie que evoluiu e nós temos medo, o medo foi um traço importante que se perpetuou como sendo algo relevante. Talvez lá atrás, as espécies que não tiveram medo, ousaram mais, pularam mais longe, correram mais risco, morreram e não reproduziram e não transmitiram isso. Então, se o medo está presente, é porque ele é importante. Mas o ego foi importante. Se a gente não tivesse se pintado, se a gente não tivesse colocado cocares, se a gente não tivesse conquistado territórios, a gente talvez não tivesse estaríamos nas cavernas ainda, tá certo? Então, tem uma dualidade em qualquer empresa, eu acho que dentro da gente mesmo, as empresas são organizações que extrapolam o próprio indivíduo, que estão lutando o tempo todo dentro da gente, assim, o ego que proporciona o campeonato, que quer conquistar, e o medo que diz assim, cara, não é hora agora. E nessa luta, né, entre o ego que quer propulsionar e o medo que restringe, na média das empresas vencedoras, uma das duas forças ela foi preponderante, que é o ego, que é a vontade de vencer, tá certo? Aquelas que começaram a derrubar pelo medo, aí o cara começa a embotar, a travar, não vai entrar mais na jogada, não bota mais o pé de ferro, o cara começa a Começa a temer. ficar destreinado, não vê as oportunidades. Não vê as oportunidades. Então, esse elemento que a gente pode chamar de vontade, os gringos na serra chamam de voia, né? Essa pouca voia, o cara não vai buscar mais novos campeonatos, né? Então, se eles para que sonhar com um castelo se és feliz numa cabana? Putz, aí o cara já entregou o ouro. Sim. Tá? Ele tem que ter isso. Hoje de manhã, ainda numa reunião que a gente está fazendo, numa empresa do segmento farma, uma indústria grande, diz assim, nós temos um tema para este ano na companhia, é o tema que vai mobilizar a convenção de vendas, que é a prosperidade. E fizemos uma avaliação com todos os nossos 100 profissionais da área comercial sobre o que é prosperidade, qual é a tua grande conquista, o que você quer buscar. E veio coisas assim que eu fiquei chocado, do tipo assim, o que eu quero conquistar é assim, dando para criar os filhos está ótimo. Conseguindo... Então, eu disse assim, a empresa tem um limite de crescimento que é a soma da vontade dessa turma toda. Exatamente. Tá certo? Então, assim, se o nosso ímpeto de buscar mais é nisto, aí nós estamos lascados. A gente fez uma pesquisa gigante, há muitos anos atrás, entre Estados Unidos e Canadá. Em área comercial, eu consigo medir efetivamente assim, o que leva o cara a ter resultados. Por quê? Você pega, por exemplo, vendedores de televendas. Você faz uma ação e mede o resultado, o impacto. Na área comercial, eu consigo ver diretamente como se fossem, me perdoe o termo aqui, ratos de laboratório, o que funciona para mobilizar pessoas. Tá certo? Porque na área comercial você faz uma ação e mede o resultado. Você faz uma convenção e vê o Danilo fazendo a ligação. Tu consegue medir rapidamente o que gera resultado, certo? Bom, nós avaliamos mais ou menos uns 6 mil pontos de venda entre Estados Unidos e Canadá. Por que lá nos Estados Unidos e Canadá? Porque as diferenças sociais entre um vendedor, policial e um médico são muito próximas. Em tese, em países evoluídos, tu tem condições educacionais muito semelhantes. A diferença média entre Estados Unidos e Canadá do melhor vendedor para o pior vendedor é de 3 vezes, Rafa. Certo? O cara que mais vende 3 vezes mais do que o cara que menos vende. Cara, ele está na mesma loja,
tem o mesmo produto, a mesma política comercial, tem os mesmos clientes, a mesma condição econômica, o mesmo PIB, o mesmo país. Como é que um cara produz 3 vezes mais do que o outro? Onde é que está essa diferença? E essa diferença está na conjugação de 2 elementos. Este elemento anímico, que é a vontade de querer, a ambição, chame-se como quiser, coragem, e o outro que é o cara tem alguma mecânica, algum processo, algum trampo, alguma metodologia. Então, aquela que você citou aqui hoje, com muita honra aqui do Elogia, Repete, Reverte, vem disso. Os caras que mais produzem fazem isso. Perfeito. Tá certo? Então, se a gente consegue se inspirar, e este movimento que vocês estão fazendo é muito digno que vocês estão fazendo aqui, porque ele leva o encorajamento e leva também experiências concretas do que foi feito e que funcionou. Tá certo? Então, daqueles caras que seguiram, né, Rafa? O mesma receita que pode ter quebrado uma, não quebrou a outra, pode ter certeza que ali no meio tem ou uma pessoa especial, uma liderança que fez diferença, ou algum método que foi melhor aplicado. Aí, como no jogo de futebol, a gente às vezes avalia de forma muito rasa, com muita emoção. O cara fez isso e quebrou, o outro fez isso. Mas é que por detrás disso tem muitas outras coisas. Teve um preparo diferente, teve uma metodologia diferente, tem algumas diferenças que às vezes são sutis para quem não entende como eu de futebol, né? Para a gente que olha simplesmente como torcedor, não sabe o que acontece realmente dentro do campo, no vestiário, ou durante toda a semana de preparo. Dentro das empresas é a mesma coisa, essas histórias vêm sendo contadas há algum tempo dentro da vida das empresas. Então, essa liderança inspiradora, ela hoje, eu acho que ela passa muito por isso que você está trazendo. Assim, cabe ao líder inspirador garantir essa coragem, fazer realmente a turma se incendiar pelo resultado, se incendiar por um novo patamar de prosperidade. Muito bom, que é o legado da história. É o legado da história. Hoje eu olho para trás, né, eu entendo muita coisa e tipo assim, cara, é muito bom. Tu tá na história, tu ser elogiado por tu estar na história. E no futebol, sei lá, é o alto nível do alto nível, onde uma vírgula. Agora, enquanto o senhor estava falando, eu lembrei que eu já ganhei jogo porque o nosso rival não conseguiu treinar 2 dias porque estava chovendo muito. Olha, aí a gente viu a brecha, né? Olha só. A brecha, os caras não estão conseguindo treinar. Isso. Cara, nós temos 2 dias de treino na frente. Então, muda. Aí a estratégia, é saber ver os pontos fracos. Exatamente. E você vê, lá no campo, talvez isso não esteja sendo dito. Nada. Você ganhou? Tem 11 contra... Aí os caras falam assim, por exemplo, eu pego um time que é favorito. O que eu vou falar? Não, no campo é 11 contra 11. Mas lá dentro não é verdade, porque a gente sabe as histórias, desde ter um campo melhor... Até muitas vezes o material esportivo que tu usa. Tem grandes empresas que fazem materiais maravilhosos. Tem umas empresas que fazem um material menorzinho. Nisso aí já tem uma diferença de imposição. Vamos dar um exemplo, sei lá, Nike, Adidas. Uns times que entram de Nike, Adidas, tu fala, eita, para essa empresa estar nesse clube, algo tem. Então, tipo assim, é como tu botar uma armadura, literalmente. Ó a diferença, uniforme ruim, uniforme bom. Esse é o exemplo. Quem que nós 3 caminhando na rua, quem que o pessoal vai respeitar? Porque e isso não é um julgamento. Eu estou falando do futebol, do esporte. A vírgula muda o jogo. Muda o jogo. Até se o jogador chega cheio de brinquinho, se não for um cara super talentoso, muda o jogo, não bota respeito. Então é muito interessante isso, assim, porque a gente sempre fala que o futebol é a mesma coisa. O futebol é igual uma empresa. Que dá errado, que dá certo, que tem que fazer todo o tempo. E são pessoas. Acabou de dar um baita de uma ideia para Nike. A vírgula muda o jogo. A vida muda o jogo. Porque se a Nike conseguir, é claro que eles são grandes empresas, mas se eles conseguirem fazer uma tradução simples do que eu falei para que todo mundo entenda, cara, muda o jogo. Eles vão vender muito mais Nike, por exemplo. Entende? Porque a vírgula no alto rendimento muda o jogo. E é o que define. Na trave entrou, na trave saiu. Você pega simples. Esportes de alto, é lugar comum também, mas esportes de alta performance, você pega aí natação, esporte olímpico, cara, microsegundos ali faz uma diferença gigante, né? Na Fórmula 1, né? Sempre a vírgula faz uma grande diferença. O que um Bolt não treinava para correr só 10 segundos. Só 10 segundos, né? E os caras acham, não, mas é só correr. Só vai lá e corre. É muito legal. Tem uma questão assim, né?
Clóvis, são quase 40 anos dentro de empresa, tu já viu de tudo, né? Tudo que pode imaginar. Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho da tua experiência, assim, do teu feeling ao chegar numa empresa. Quando uma empresa chega para ti, vai começar um projeto com uma empresa. Quais são as coisas que tu olha, assim, que só no olhar tu já sabe se vai dar certo, se não vai dar certo. Ali tem problema, ali não tem problema. Isso aqui, sabe? Como que é isso, assim? O que tu enxerga, o que tu poderia dizer, assim, que são... Para quem tá nos ouvindo, que tem negócio, e para botar no consciente e pensar, tô fazendo merda. Pra olhar lá da salinha assim, ó, só, né? Dá sabe, pra mim, ele falou pra mim, eu tô dentro do escopo ali de quem não dá certo. Pá, eu podia fazer aqui 10 programas, depois vocês editam aqui essa história, tá? Mas eu tenho uma história engraçada, Fábio, assim, eu sou minha família é de boleiro, os caras jogam bola. Eu tenho um irmão que foi goleiro, etc. E eu sou primo irmão do Barata, que foi goleiro da Seleção Brasileira de Futsal, etc, etc, etc. E eu, pelo fato de ter boleiro dentro da família, né, ter um jogador de futebol dentro da família, achava que, por osmose, eu tinha que saber alguma coisa, né? Eu estudava no colégio aqui em Porto Alegre e nós fomos para um campeonato, uma final, e o nosso professor de educação física era o treinador, nós fomos para uma final e ele não foi nos treinar. Apareceu um coroa lá, com palito na boca, assim, com barulho de palito hidráulico, né? Fazer aquele palitinho. Disse assim, buenas, eu vim treinar vocês hoje aqui, nós vamos selecionar o time aqui, nós vamos ser campeão hoje aqui, o time vai ser tu e tu, e ele me olhou assim, tu é banco. Mas eu queria jogar, eu sou primo do Barás, tu é banco, tá? Aí, 0-0, volta todo mundo pro vestiário, diz, cara, tu não é goleiro porra nenhuma, dá as luvas pra ele ali, tu vai pra direita, tu vai pra esquerda, e me olhou assim, tu ainda é banco. Mas eu queria jogar, eu sou primo, não, tu é banco, tá. Aí, no último minuto, nosso time fez um gol espírita, aquele que bate em todo mundo, a bola entra, fomos campeões. O colégio veio abaixo, aquela onda toda. E eu fiquei puto, porque eu queria jogar e não joguei. E fui tirar a satisfação do coroa depois. Eu, desse tamanho assim, cheguei, dedo em risco assim, dele assim, o senhor chega aqui, não conhece os meninos, cala o time no olho, nós quase perdemos. O que tu tá me enchendo o saco? Olha a tua medalha aí, cara, tu é campeão, véio. Vai brincar com teus amiguinhos lá. Mas eu queria jogar e não joguei. Aí ele me falou uma frase que eu nunca esqueci, Rafael, ele diz assim, eu tô há tantos anos treinando os meninos lá no Glorioso Esporte Clube Internacional, cara, que eu já conheço jogador pelo jeito que amarra a chuteira. E tu não joga nada. E eu não jogava e não joga até hoje nada. E ele percebeu assim? Ele sacou, sabe? Tu sabe, tu olha, tu bate o olho e sabe quem é que vai jogar e quem é que não vai jogar, tá certo? Depois de muito tempo, né, mais ou menos uma outra vez, só fazendo plágio para essa resposta, eu estava sentado num voo e sentou um senhor do meu lado que ele era uma espécie de coordenador das penitenciárias de proteção máxima, assim, no Brasil. Assim. Então, o cara perguntou para mim assim, quanto tempo um cara leva para ser um baita cirurgião? Pô, 5 anos de faculdade, residência, mestrado, congresso, acho que com 10 anos o cara... Ele disse, você já imaginou um cara, que é o meu caso, que vive com esses caras aí na penitenciária, um cara que está preso 30 anos, qual é o assunto dos caras na penitenciária, Rafael? Crime. É o dia inteiro discutindo crime. Tem aulas, é uma universidade, é um pós-graduação. Crime 1, crime 2, sequestro 1, sequestro 2, golpes, extorsões. A discussão dos caras é essa. Eu estou há quase 40 anos em consultoria, já passei por milhares de empresas. Então, a gente bate o olho e conhece o jogador pelo jeito que amarra a chuteira. Tá certo? Assim, porque a discussão é o crime, é o tempo todo. E essa discussão, ela treina o olho da gente para olhar um negócio chamado mundo e fluxo do dinheiro. Você olha tudo, absolutamente tudo numa companhia sobre a ótica das decisões. Alguém tomou a decisão de botar essa latinha aqui, esse microfone aqui, essa tela aqui. São decisões sendo tomadas o tempo todo. E a melhor metáfora que eu encontrei para isso é aquela trilogia Matrix, onde o cara toma o comprimidinho e começa a ver o mundo Matrix. Entendeu? Assim, aquilo que a gente olha lá não é o mundo real. Talvez no futebol, assim, atrás de uma tela do Sport TV, você não está vendo o mundo real no Premiere. O mundo real é o mundo Matrix, é aquele que acontece no cotidiano do clube, etc, etc, etc. Então, em consultoria e em conselhos, em governança, a gente aprende a olhar o fluxo da decisão, o mundo do dinheiro, como é que essas coisas estão acontecendo. E a gente chega a uma conclusãozinha assim que, putz, é ruim dizer isso, né? Mas não muda muito de endereço. Aliás, muda de endereço, muda de CNPJ, não muda muito. Assim, toda empresa quer subir de patamar. Tá certo? Todas. Como é que faz isso? Ou expande territorialmente os teus negócios, você vai para outros horizontes, ou você profissionaliza, pega os coroas, bota no conselho e bota um garoto para tocar, um cara profissa,
ou você inova, muda de uma tecnologia, busca outra tecnologia, caso a tua tecnologia esteja em obsolescência, o teu mercado está quebrando, certo? Os caminhos não são muito diferentes. Só que toda a busca de subir de patamar, toda empresa quer almejar patamar. O ponto é o seguinte, você conversa com muitos empresários assim, onde é que a gente quer ir esse ano? Ah, queremos crescer, né? Quanto? Pra caralho, queremos moer. Onde? No mercado. Como? Vendendo. O quê? Os produtos? Qual? Os nossos? Aí tu diz assim, cara, tu olha pros caras e não sabe amarrar chuteira. Não vai dar merda. Esse negócio não vai fazer resultado assim pela vontade de fazer o troço todo. Tá, qual é o caminho que a gente vai seguir? Porque se você errar o rumo da tua viagem, sai de um avião daqui e errar 1 grau, tu vai sair de Porto Alegre com destino a Roma, vai parar na Libéria, Serra Leoa, né? Muda tudo, Muda né? tudo. Fica muito longe. Fica muito longe da mera vontade. Olha o jogador que está lá e vê se ele realmente sabe amarrar a chuteira, se ele sabe desenhar essa estratégia de mudança de patamar. Independente da empresa, ela vai encontrar 4 grandes problemas. Primeiro problema, pessoas. Não tem o cara certo no lugar certo. Esse é um pepino. E não tem gente sobrando boa afim. Tá certo? Isso é um pepino. Dinheiro é um problema, Clóvis? Não. Dinheiro tem em banco. Ah, é caro? É. O juro tá alto, a taxa Selic tá cara. Mas dinheiro, a minha filha era pequenininha, Rafael. Um dia ela chegou assim, papai, você compra essa boneca para mim? Ah, filho, o pai tá duro. Ah, vai no banco. Né? O dinheiro tem banco. Se você quer um remédio, vai na farmácia. O dinheiro tem banco. Você vai buscar um funding. Tem uma engenharia financeira de operações estruturadas que vai te botar um recurso para fazer um empreendimento imobiliário. Dinheiro existe, tá certo? O problema é pessoas, tá certo? Dinheiro a gente compra, o problema é pessoas. Segundo, as empresas não têm estratégia. 10% das companhias no mundo têm algum nível de planejamento. É muito a moda Bangu, assim, é olhando o mês, ufa, fechou o mês, ufa, fechou o trimestre. Não tem uma visão de longo prazo, aquele que eu chamo de H3, o horizonte do futuro. E se não tem um horizonte futuro que inspira a gente a chegar lá, você está dizendo assim, ó, a gente quer fazer com que todo esse nosso movimento chegue daqui a 2 anos e a gente consiga transmitir campeonato mundial. A Copa do Mundo vai ser transmitida pelo nosso canal no YouTube. Esta é a visão. Esta é a visão. E vocês como empresários, assim como qualquer empresário, tem que defender a visão. Só que como esse H3 ele tem pouco tempo de dedicação para discutir os caminhos do H2, que são as grandes decisões para chegar nesse H3, porque a gente está tomado no H0, que é hoje. Os boletos para pagar, contaminado pelo H-1, que é as merda de ontem que não foram resolvidas, encrenca de ontem que ficaram pendentes. Então a empresa vive no H0 e não tem ninguém olhando e discutindo a estratégia. Perfeito. Primeiro, pessoas. Segundo, a estratégia da companhia. Não tem uma agenda estratégica, muitas vezes. Não é fazer o planejamento estratégico, não. É uma agenda estratégica. Terceiro, as empresas têm problemas de cunho societário. Sócio mal resolvido, briga de família. Isso é uma encrenca que é maior do que eu imaginava lá atrás. Eu achava que era mais tático-operacional ou até de definição da estratégia. Alguns querem ir rápido, o sócio quer ir lento, às vezes eles querem ir para o mesmo lugar, mas um quer ir de barco, outro quer ir de avião. E aí, velho, assim, há uma ruptura no H2, no como tomar as decisões de investimento, com qual risco, com que vontade, com que velocidade a gente quer ir. Acelerando, freando, tá certo? Pessoas, estratégia, governança e acordos societários, tá? Terceiro grande problema, execução comercial. E ali está 80% do vazamento. Em cliente não visitado, falta gente onde tinha que ter, porque não tem um plano consistente de mapeamento das oportunidades de mercado, não há um gerenciamento correto das oportunidades dentro da carteira de clientes para a gente vender mais para quem já é cliente da base. Falta consistência na execução comercial, falta gente, falta execução, falta método. Então a gente, nessa trajetória, meio que olha para a empresa, vê se o cara está ali com a chuteira para fazer gol, se ele é jogador, se ele tem esses elementos dominados, se o mundo Matrix tem decisões claras sobre esses aspectos todos, faz uma meia dúzia de perguntas, você começa a ter uma anamnese, um diagnóstico de qual o nível de maturidade para o sucesso da companhia. Tá certo? Se não é só a cara e coragem, se tem essa consistência por detrás disso, tá? E aí a gente divide basicamente as estratégias em 2 grandes blocos. Aquelas que a gente chama de save money, que é da porta para dentro,
visando economizar recursos. Hoje tem alguns estudos que apontam que as melhores práticas, estratégias para dentro da companhia podem salvar 10% do faturamento que está sendo desperdiçado dentro de casa. Exemplo, cafezinho que não precisava, lâmpada que está acesa que não precisava. Se você usar as melhores práticas, vai economizar 10% de matéria-prima. 10% é muita coisa. É muita coisa. Uma empresa que fatura 100 milhões tem 10 milhões vazando pelo esgoto. A gente se mata por baixar 1% do imposto aí, que já muda o jogo. 10%. 10%. Mas, do portão para fora, Rafael, em cliente não atendido, produto mal oferecido, 90. desconto dado antes do tempo, nós estamos perdendo 40% do faturamento da companhia. Então, tem muito mais oportunidades da porta para fora do que... Eu não estou dizendo que não tem que olhar para dentro. Então, diz assim, quando eu olho para a empresa, as decisões, o H3, o H2, se tem mais tempo no H0, se os pactos societários estão resolvidos, se tem gente na posição certa, amarrando a chuteira de maneira correta, certo? Esses elementos todos vão geralmente culminar num ponto fulcral, onde tem o maior vazamento. Ali naquele vazamentozinho está 40% do teu vazamento. O exemplo que eu dou sempre é assim, ó, a minha conta de água aqui em casa, em Porto Alegre, ela é historicamente de R$100. Tem mês que dá 110, 120, 150, 110, 150, 150, tá? Tanto que está lá no banco, lá no débito automático. Dia desse aparece uma conta lá de R$800. O que está acontecendo, Danilo, na minha casa? Vazamento. Eu vou no olhar óbvio. O cara sem muita tecnologia olha os vasos sanitários, as torneiras, não achei nenhum vazamento. Preocupado, porque eu já não consegui mais enxergar nada, falei com o meu vizinho. Meu vizinho disse assim, Clóvis, tem aqui o cartão de um cara que vem na tua casa com um sonar e ele com o sonar consegue identificar onde é que está o vazamento. Não precisa abrir parede. Eu disse, putz, esse cara tem uma solução. É mais ou menos a consultoria. A gente vai lá e escuta. E o cara localizou. Está aqui o vazamento. Ele cobra R$1.000 para achar o vazamento. Tá certo? Está aqui o vazamento. Ah, que legal. Você podia, né, Rafael, dizer assim, tá bom, feliz, eu achei o vazamento. Não, tem que resolver o vazamento. Perfeito. Sim. Aí ele me deu um cartão de um primo dele que resolve o vazamento. Mas, Milão, o cara vai abrir um buraco. Graças à providência divina, na minha casa era no pátio, não era na cozinha, não era no banheiro, não tinha que abrir parede, era no pátio. Eu não imaginei que um buraco de 1 metro ia fazer uma cratera nuclear no meu jardim. Cagou as pedras todas, as plantas todas. Eu podia simplesmente abrir e resolver. O cara me cobra 1.000. Teria payback? Claro. 800 por mês, em 2 meses, em tese, essa conta estaria paga. O investimento vale o retorno. Tá certo? Eu podia simplesmente dizer assim, não, abre e não resolve. Só queria ver o vazamento. Você olha o vazamento, tá ali o vazamento e tem que consertar o vazamento. Aí ele disse, olha, mas eu não fecho o buraco. Aí ele tem um outro primo que cobra mais R$1.000 e tem que fechar o vazamento para botar tudo de novo organizado. Tem que organizar, tem que organizar. Quanto é que eu gastei? 3 pau. Em 3 meses, 4 meses, eu teria o retorno sobre esse negócio. Ok, não? As empresas estão com vazamentos de 40% do faturamento. Tá certo? E eu mostro esse vazamento. Agora, às vezes vai ter que tirar gente, vai ter que tirar sócio, vai ter que fazer decisões serem tomadas. E aí tem um preço que muitas vezes não quer pagar. Deixa vazar. Deixa vazar. Tá certo? Então, a lógica vai com o tempo desensibilizando a gente, assim, você desliga o coração e liga o cérebro. Há uma lógica por detrás das soluções de governança, de estratégia na área comercial, tem uma lógica. E ela vai se impessoalizando, tá certo? Ela vai se tornando mais fria, diz assim, olha, gente, eu tenho que trocar isso. Pô, mas ele está com a gente há 40 anos. Uma vez um empresário grande aqui do Rio Grande do Sul me falou assim, ele disse assim para mim, eu tô ficando burrão. Eu cheguei para ele assim, pô, patrão, você construiu uma empresa que fatura mais de 10 bilhões, como é que você tá burrão? Eu não entendo mais essas palavras que vocês usam, essas tal de startup, essas tal de inovação, eu tô burrão, eu tenho que me aposentar. O cara falou uma expressão que me marcou, ele disse assim, eu tenho que saber a hora de parar de jogar e saber sair por cima e ver que tem um outro ato na tua vida que tu pode ser muito mais contributivo, tá certo? E ele disse assim, o que um foguete faz quando chega na estratosfera com aquele tancão de hidrogênio? Eu disse, libera. Por quê? Ué, porque cumpriu a função. Eu sou os tancão. Eu ajudei a empresa a chegar até aqui. Mas se abnegar dessa coisa toda e dizer assim, eu não tenho mais essa capacidade, e esse abnegar disso, cara, é difícil, né? Porque às vezes o cara chegou até lá e é ele que tá ali, e aí esse um Foi cara... difícil chegar ali. Chegar lá. E esse um cara, ele
se ele faltar na companhia, deixa eu isolar para muitas que eu conheço, a empresa está sustentada nele. Não é no H3 na visão, não é na estratégia, não é nos acordos societários, não está na área comercial arrumada, está no cara que está segurando essa peteca toda, como se fosse aquele chinesinho rodando os pratinhos. Tá certo? Se ele parar de rodar o pratinho, aí depende da pessoa dele, não depende mais da marca, da trajetória, da companhia, depende daquele cara que está lá. E aí é isso que eu encontro por aí, Danilo. Muito bom. Quando ele falou isso, aí provavelmente o senhor deve ter pensado assim, por isso que fatura 10 bi. Olha a inteligência, a inteligência, porque claro, como vocês vão entrar numa empresa, nisso aí de ser um bom observador, a primeira coisa que tem que entrevistar são os donos, né? Principalmente, tu já tá tirando um raio-x até para ver se vale a pena ou não. Vocês sabem uma rasteira. Mas do mundo do chefe, digamos assim. E para ver se ele vai estar disposto ali na frente, ó, cara, eu vou achar a ferida. Tu vai fazer os pontos, ou tu vai achar a ferida e deixar. Então, já negou alguma empresa numa entrevista? Já demiti a empresa. Já demiti justamente cliente, por isso? Já, claro, já demiti cliente porque não quer fazer os enfrentamentos. Então, na boa, assim, a gente tem que ter essa independência, essa liberdade de poder dizer assim, olha, assim como meu apelido na praça é Tubarão Branco, né? Porque eu entro, eu entro mordendo os caras, né? Eu não tenho que... Esses dias um empresário chegou para mim e disse assim, Clóvis, há quantos anos você está aqui com a gente, em consultoria e tal? Eu fiz uma conta, cara, fazem 18 anos. Ele assim, eu vou te falar um negócio, cara, que tu não vai acreditar. O que é? Eu não vou com a tua cara desde o primeiro dia. Eu disse que é legal, né, cara? Porque eu não tenho que estar ali. Não tem que ir com a minha cara. Não tem que ir com a minha cara. Se a gente está aqui há 18 anos, é porque está entregando alguma coisa de importante para a companhia. E o dia que não estiver mais entregando, tá tudo certo, entendeu? Acho que não... Tem que virar amigo pelo resultado, né? Lógico. Não por estar ali todo dia. Então, eu acho que num determinado momento, assim, se a gente não contribui para aquela história, tem que sair, Rafael, do time, tem que sair da... Né? Não vai contribuir mais para aquilo, né? Tem que ter essa capacidade de ver isso. Né? E em algum momento chegou do senhor ter que falar assim, o problema é você. Várias vezes. Sério? Pro chefe, pro que te contratou? Óbvio. Várias vezes. E é por isso que muitas vezes os caras me chamam, porque sabe que eu não vou adorar a pílula, a gente vai mostrar as oportunidades, né? Perfeito. Teve o caso recentemente de uma empresa especificamente, onde a gente levou, claro que com todo o tato, sem enfrentamento, sem briga, né, a conclusão de que a gente precisava arriscar tirar o presidente da companhia, colocar ele no conselho, propor a vinda de um executivo. E essa cadeira é uma cadeira elétrica, né? Às vezes o cara não dá na primeira, mas não é a tese que está errada, erramos na pessoa. Sim. Certo? Então, assim, eu vou voltar, porque agora... Chefe, não é a tese que está errada, escolhemos mal o jogador. Não é que a gente não sabia qual... A tática está boa. A tática está boa, escolhemos o cara que não era preparado para esse tipo de campeonato. Tá certo? Assim, tem campeonato, tem gauchão, tem um campeonato brasileiro. Cada jogo muda. Então, a composição, às vezes, não foi certa. Não é que a estratégia está errada, a composição não estava certa. Agora, é curioso, né, Rafael e Danilo? Esses dias, um amigo meu, é uma história que eu conto, até fiz um artigo sobre isso no LinkedIn, pitoresco. O cara chegou para mim, preciso conversar contigo, preciso de um ombro amigo. O que foi? Disse, descobri que a minha mulher está me traindo. Eu disse, puxa, chefe, que chato isso. Pois é, não sei o que eu faço. Você para, né? Eu amo ela. Então fica. Não, essa mulher me traiu com meu vizinho, cara. O cara é meu brother. Então separa. Não, mas nós temos filhos. Então fica. Mas o cara pegou a minha mulher na minha cama. Então separa. Mas a família do cara, da mulher, é sensacional. A gente é super amigo dos cunhados. Então fica. Ele disse assim, você não está me ajudando. Mas eu não tenho que tomar a decisão. Quem tem que tomar a decisão é você. E tem duas alternativas. Você quer ficar com a empresa desse tamanho? Tudo certo, é uma escolha. E para cada escolha, uma renúncia. Para cada escolha, uma consequência. Tá certo? Às vezes o cara não quer pagar o preço de consertar a ferida, de resolver vai assumir uma consequência de ficar com aquele vazamento. E tá tudo certo. Mas não é minha a decisão cabe a ele. A gente mostra os caminhos, né? Tá certo? Muito bom. Então, com o tempo, a gente vai também, de uma certa forma, entendendo que ele é majoritário, ele é soberano, a decisão é mostrada, os caminhos são mostrados, mas a decisão é soberana. Né? Ainda sobre isso,
também, o que eu percebo também, até na nossa experiência, cada sócio tem um perfil. Tem um que é mais marketing, às vezes tem um que é mais comercial, tem um que é mais criativo, o outro é mais organizado, um é mais metódico, o outro é mais vambora. Dentro de um trabalho que vocês desenvolvem, vocês já devem ter visto várias empresas que às vezes o cara é totalmente organizado e a empresa dá certo. Às vezes o cara é todo metódico, organizadinho, faz tudo certinho e o negócio não vai. O quanto coloca na conta assim, em relação ao modelo do negócio, ao perfil do empresário, do gestor, como que organiza isso, como que tu identifica isso e tenta solucionar, porque às vezes, beleza, o cara é o dono da empresa, a empresa tem que trilhar um caminho e esse cara, para essa cadeira, não vai fazer, porque precisa de um outro perfil ali para levar para esse caminho. Precisa de um cara com uma visão mais expansão e esse cara não tem visão expansão. Né? Como que vocês constroem isso? Como que tu enxerga que coisas que dão certo nesse sentido? Assim? O bom disso, né, Danilo, não é uma resposta fácil, né? Assim, mas o bom da gente conseguir encontrar dentro de uma companhia, mesmo que você não tenha vários sócios, mas tem executivos que são de complementariedade em termos de competência. Esse é o sonho, né? Você ter os jogadores que se complementam, né? Assim, às vezes você não tem se tivéssemos um time só de goleiros, talvez o time não avançasse, né? Podiam ser os melhores centroavantes, mas eu vou precisar ter nas posições corretas as valências, né, corretas, né, para cada uma dessas funções. Eu vivi uma realidade de uma empresa em São Paulo que tem 3 sócios, tá? Eles estão na casa dos 70 e tantos anos, não tem sucessão à companhia. Os 3 sócios não se falam há 20 anos. A gente senta na mesa e eu fico de garoto de recado. Diz pra ele aí que ele é um viado. Ficam brigando o tempo todo. Na mesma sala ou em salas diferentes? Na mesma sala. E eles usam bengala e parece briga Jedi, sabe? Os caras com aquela espada Jedi, assim, um velho quer bater no outro, enfim... Só que os 3 são extremamente complementares. Perfeito. As equipes embaixo deles se falam. Então tem uma lógica de sucesso. O sucesso nunca é o acaso. Tem uma explicação para o sucesso. Como no próprio esporte, no futebol. Tem uma explicação para o sucesso. Então a gente vê assim, não sei como é que essa empresa dá certo. Dá certo porque tem ali embaixo uma equipe que está segurando essa coisa toda. Essa rede de proteção. E assim como lá os malabaristas estão de um lado para o outro lá... Aquela rede de proteção é a própria estratégia. Se a estratégia tem uma rede de proteção, o cara pode até fugir a uma decisão errada, mas ela segura na estratégia, na velocidade de resposta, às vezes por uma capacidade que vai ter naquele momento de assumir a liderança. E liderança, lembrando, não é o cargo, né? Não é o galão do cara, é aquele cara que pega a bandeira e diz, não, agora é comigo aqui, né? Tá? O que está pacificado nesse processo todo de liderança daquele cara que conduz, existem estudos, assim, tá? Eu fui fazer uma pesquisa uma vez numa universidade americana e os caras tinham na biblioteca 10 mil livros sobre liderança. Né? Então, 10 mil, não tem como o cara se atualizar sobre tudo que acontece sobre liderança. Tá? Estima-se que o ser humano lance entre artigos, teses, matérias, etc., alguma coisa na casa de 200 mil oportunidades ano, que viram 10 mil livros ano, essas teses. Todas elas são complementares. Mas o que está relativamente assim, pacificado no contexto da liderança dessas empresas que conseguem, a partir de uma liderança forte, sustentar, dar lastro à estratégia, é de que sempre que o ser humano, que um grupo social humano, pode ser um casal, uma família, um departamento, um time de futebol, né, um time de vôlei, independente, um sindicato, qualquer que seja, um condomínio, né? Sempre que uma população como a de Porto Alegre, sempre que uma população, que um grupo social humano, um coletivo, pode ser um casal ou uma multidão de pessoas, divide o mesmo objetivo, é da natureza humana que se escolha um cara para ser o fiel depositário, que é o que a gente chama de líder. Perfeito. Então pode ser assim, um campeonato a ser conquistado é um objetivo coletivo. Uma enchente a ser vencida é um objetivo a ser vencido. Surge é intuitivo. A gente olha para as características e diz assim, esse cara vai conduzir melhor o grupo. Então, às vezes, é um gerente que está dentro de uma empresa que esse cara diz assim, esse cara vai resolver a parada ali naquele departamento, assim, ele vai puxar essa tralha toda, tá? Foi feito um estudo na década de 40 ainda para tentar identificar em orfanatos qual era a característica que fazia um garoto num orfanato ser o garoto, que ele aparecia ali no orfanato, tá?
Porque num orfanato, em tese, você tem os garotos sendo criados de uma mesma maneira, sobre a égide de um mesmo modelo de relacionamento, e se o cara aparece no orfanato é porque provavelmente os traços que ele traz genéticos, de características que são hereditárias, vão apontar ali. Os caras identificaram 3 perfis, tá? Um primeiro tipo de garoto, ele é normalmente o garoto mais gordinho da turma, mais fortinho, tem um ranho seco na cara, assim, ó, a camiseta para fora das calças, o tênis amarrado, um canivete, bate nos pequenos, é um CB durão. Aquele cara que vive na sala da diretoria, vive embolado em briga, mas ele garante a segurança para a patota dele. Pô, quem tá mexendo com meus piá? Pô, são os meus guris, vem aqui, isso não é bem macho. Cara. Aquele cara do enfrentamento, tá? Que perfil é esse? É um perfil de liderança impositiva. O segundo tipo de garoto, ele é um líder de classe, aquele cara que ele tem a costura do consenso entre todos, é um ser social. É aquele cara que vai bem em matemática, joga bem futebol, o cara que pega as minas, canta violão, ele canta professor e a professora cai na cantada do cara. Porque o cara tem aquela coisa do sambariló, vem cá, prof. É o cara que a gente manda na frente para pedir para prof mudar uma data de prova. Que abre os caminhos, né? Que abre os caminhos. O cara não tem patota, todas as patotas são patota dele. E é importante ser amigo desse cara, porque esse cara traz uma moeda social, né? A gente, sou amigo do Sobs. Esse cara... Tu não tá voltando pra tua época de escola? É verdade. Escuta, E tem um terceiro tipo de garoto, que é aquele cara que senta no fundo da turma, repetente, nunca abre a boca, tá sempre na dele lá, tá o quietão, assim, tá zagueirão, assim, tá o cara mamatreiro e tal. E num orfanato, um garoto que tem 10 anos de idade, ele não vai mais ser adotado. Tá certo? Eu tô aqui fazendo uma comparação meio absurda, assim, né? Meio dura, mas... Então ele vai ter que se virar. Ele é um líder não é um líder impositivo, não é um líder de consenso, ele tem uma espécie de liderança delegativa. Introspectiva. É aquele cara que é o irmão mais velho, o cara que a gente escuta, o cara que dá conselho, nunca abre a boca, mas quando ele fala, ele tem relevância. E a partir desse estudo, os caras concluíram que em cada circunstância da empresa, em cada momento da organização, da estratégia, de um jogo de futebol, você vai precisar de uma liderança. E eles denominaram essas lideranças, então, tecnicamente, liderança autocrática, que não é autoritarismo na base da porrada, liderança democrática, que é essa da construção do consenso, mas também não é um em cima do murismo, o Pôncio Pilatismo. Assim. Vocês preferem Cristo ou Barrabás? Cristo, Barrabás. Então... Eu lavo, mas isso não é liderança, não é? É construir consenso. E, cara, quem sabe a gente olha isso, quem sabe a gente olha aquilo, tá certo? É uma liderança de consenso e é uma liderança muito mais difícil de construir, agradando gremistas e colorados, assim, sabe? Exige muita construção de consenso, muito mais inteligência social. E o terceiro tipo a gente denomina de liderança liberal, que é aquele cara assim, velho, vai, toca, eu tô aqui, se der algum problema eu vou lá e te dou um amparo. Mas não é aquele cara também que ele delarga, que ele é anárquico, entendeu? Assim, que ele abandona a galera. Não, ele tá junto, mas deixa o cara ali se fritar para aprender, qualquer coisa. É aquele pai que empurra o guri sem as rodinhas da bike para ele ralar os joelhos, porque é importante para ele aprender. Eu pensei isso no meu filho agora. Tá certo? Então, assim, não existe um líder, né? Existem arquétipos, existem composições. E daí surge um conceito que é muito difundido em gestão, que é a liderança deveria ser exercida de modo situacional. Entendi. Em cada situação, um recurso. Os seus 3. É um pai, né? Um pai dentro de casa, tu tem que ser tudo isso. Tem que ser tudo isso, certo? Não é muito diferente. E qual é a palavra que determina, assim, se eu vou mais para uma linha positiva ou mais para uma linha liberal? A palavra é controle da situação. Quanto mais controle eu precisar da situação, mais tende uma liderança impositiva. Começou uma intempérie, começou um incêndio aqui no estúdio. Você imagina a gente entrar numa liderança democrática. Galera, como vocês podem ver, nós temos aqui um pequeno incêndio começando. Eu gostaria de deliberar, discutir com vocês. Quando tá falando isso, já tá um lá apagando fogo. É isso. Nessa hora, chega que você pega a mangueira, joga os caras para fora. Vai determinar a liderança, o melhor emprego, o arranjo a partir do domínio dessa palavra controle. Perfeito. Então, ao olhar a chuteira, a gente olha isso, assim, sabe? A estratégia está claramente definida, ela vai exigir mais ou menos imposição, mais ou menos enfrentamento entre os sócios, entre os gestores. Tem valências no time para assumir essas posições situacionais tempestivamente corretas, né? Então, essas análises são análises que, com o tempo de tantos anos de penitenciária, a gente já meio que bate o olho, já começa, ali vai fazer vazamento, ali vai dar água. Aqui eu vou apertar, mas vou ter que segurar um pouco. E às vezes a gente tem que acelerar para salvar a companhia, fazendo
intervenções que, como quimioterapia, vão ser drásticas, fecha, tira, recuperação judicial, recontrata, enfrentamentos, tá? Que às vezes alguém tem que fazer o trabalho sujo, né? E é esse o nosso trabalho no conselho, muitas vezes, né? E como que faz quando tu tem que tirar o maior talento? Porque eu sou da ideia de que talento para mim não importa. O que importa é vontade e querer aprender. Mas quando o talento é o problema? Chefe, isso... Tu não tem noção, Rafael, do quão importante essa tua colocação, sabe? Porque o talentoso acredita que ele é... Cara, é muito difícil isso. É muito difícil, cara. Se tomar essa decisão de tirar o campeão de vendas para a equipe crescer, entendeu? Assim, às vezes esse cara tá com ele sozinho carregando, né? Ele acaba embotando a própria equipe. Eu tive uma situação de uma incorporadora grande aqui também de Porto Alegre, que a gente fez uma convenção de vendas e eu tinha um campeãozaço, assim, o cara tinha uma diferença gritante frente aos demais. Final da convenção, a temática era união, jogar junto, todos no mesmo barco, blá, blá, blá. O presidente entra para fazer o encerramento no final de semana, em Gramado, olha para a galera e diz, cadê o fulano, o campeão? Ah, ele tá lá no banheiro, vamos esperar ele porque ele, afinal de contas, ele é metade da equipe, né? Entendeu? Assim, destruiu completamente aquilo tudo que havia sido construído, né? Então, às vezes, você tem... Quando você faz um campeão, pode acontecer de criar um batalhão de perdedores. Entendeu? Assim, porque aquele negócio do cara ser idolatrado, ser dependente, gera uma certa dependência, o cara começa a se achar... Então, às vezes, é importante mexer também no campeão, Rafael, mas não é uma decisão fácil tomada. Porque corre riscos, né? Você tira um cara que é referência dentro do time... podem outras lideranças surgir. A gente sabe que podem surgir, né? Mas é um risco que tem que ser calculado. Né? Prepara o terreno antes de tirá-lo ou tira ele e depois? Não, prepara antes. Porque o movimento de tirá-lo manda um recado bem importante. Por isso tem que preparar o pessoal antes. Preparar o pessoal antes. Você já tem que ter, evidentemente, alguns recursos aí pensados, né? É o tal do... As pessoas entendem, né? Elas observam, enxergam. Né? Aconteceu comigo. Eu, há muitos anos atrás, eu assumi interinamente a empresa estava numa situação muito complicada, eu tive que intervir, o presidente saiu, eu tive que sentar na cadeira do cara. E aí eu cheguei para um executivo e disse assim, olha, cara, na boa, assim, tu é o cara de referência, eu tô só esquentando essa cadeira aqui, eu não vou ser executivo o resto da vida dessa companhia. O dono um dia vai escolher um novo cara e tu é um cara muito bem cotado. Só que tem um problema, né? Tu é um cara que tumultua o ambiente. Tu é um cara que, neste momento, tu é um cara que mais atrapalha do que ajuda, né? Ele disse, não, então eu acho que seria conveniente vocês me mandarem para uma filial que está lá na Argentina, eu vou ficar lá fora um tempo e volto no momento oportuno. No que a gente fez esse movimento, surgiram 2 ou 3 caras ali que ninguém estava olhando. E que dispensou a necessidade daquele cara voltar ali, sabe? Apareceram assim, a gente não tinha visto isso, né? Então, são pessoas, né, Rafael, Danilo? É muito dinâmico isso, né? Essa sensibilidade de poder entender que cada circunstância é uma circunstância, né? Ela pode soar que é muito à mercê do tempo, não, mas é que são recursos que a gente vai ter que ir empregando de forma técnica para tentar encontrar um relativo equilíbrio de sucesso para a companhia, né? Mas, independente disso tudo, se você disser assim, tem um ponto que tem que ser atacado visceralmente, é o grande vazamento, tá da porta para fora. Entendi. Tá certo? Tá da porta para fora. Porque ali as oportunidades são gigantes, assim, é o básico bem feito no processo comercial. Eu te fiz essa pergunta e a gente deu para dissecar bem essa parte de como tu identifica esse feeling e aonde estão os problemas que tu consegue enxergar. Agora, assim, tu também deu muita consultoria para empresa muito foda. Empresa, assim, que é gigante, que parece que tudo dá certo, tudo funciona, as pessoas são ótimas e excelentes. E aí acho que é legal de compartilhar também com quem está nos ouvindo um pouco disso, né? Do que tu percebe, né? Que é aplicável para outras empresas. Porque eu queria já emendar uma outra pergunta também que eu acho que tu pode compartilhar, que é o seguinte. Qual é o momento... de tu sair de pequeno para médio, de médio para grande, qual o momento de tu identificar, tá, agora vamos montar uma governança aqui, vamos trazer um diretor, vamos montar um prolabore, vamos montar uma divisão de lucro, vamos montar um planejamento de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos,
aonde tu acha que esse é o momento, aonde tu acha que é cedo demais, o que tu vê de erros, assim, como tu considera isso? É por faturamento, é por negócio, como que tu enxerga isso, assim, que é aplicável, né? Porque a gente olha, assim, hoje a gente convive com... na terça-feira a gente teve uma mentoria aqui com o Jorge Gerdau. Então, uma empresa gigante. Aí nós vamos falar de governança. Pra gente que tem uma empresa muito menor, cara, é outra realidade. Governança para nós, não faz sentido. Mas daqui a pouco tem alguma coisinha ali que a gente pode aplicar. Como que é isso? Acho que tem muitas pequenas empresas que nos escutam, assim, empresas com um time de 5, 10, 15, 20, 30 pessoas, né? E aí, como que tu enxerga, assim, como tu entende a tua maturidade para tu fazer movimentos, assim, né? O nosso menor cliente lá na consultoria é uma companhia que faturou no ano de 2023, faturou R$1 milhão no ano. Perfeito. Tá certo? Ótimo. Menor agora. É um bom case. Tá? No ano de 2024, a gente faturou R$10 milhões. Essa mesma empresa. Essa mesma empresa. E esse ano a gente deve bater uns 15. Olha aí. Como que foi de 1 para 10? Fazendo exatamente as mesmas coisas. Então, assim, eu acho que não tem tamanho isso. Entendi. Tá? Uma vez uma empresa muito pequena me chamou e disse, poxa, Clóvis, eu não tenho grana para ter consultoria, assim... às vezes há uma coisa assim, de que é uma coisa inalcançável, que não é para mim. Eu escuto muito mais vezes as pessoas dizendo assim, o dia que eu tiver faturando 1 bi, Isso. eu vou ter um planejamento. É mais ou menos assim, o dia que eu for campeão mundial, eu vou contratar um bom jogador. É que não tem como chegar lá se você não contratar o cara. Perfeito. Tá certo? Assim, se você não começar a fazer de forma muito incipiente que seja um planejamento estratégico, desenhar um modelo de governança para o H3, você vai ficar preso no H0. Concordo. Tá certo? Então, assim, eu tive pequeníssimas empresas que a gente, em pouquíssimo tempo, no mercado imobiliário, teve uma que você sabe, né? Sim. Que a gente começou numa empresa desse tamanho, estourou essa companhia, chegou a ser líder do mercado, enfim... Então, tem esse movimento que eu acredito muito, assim, de que não tem tamanho para você querer sonhar, imaginar e organizar ser grande, tá? E temos que desmistificar isso. A gente monta hoje um planejamento estratégico, Danilo, Rafael, em questão de 4 dias. Certo? Claro, não é possível. É método. A gente acredita no método. Só 40 anos. Papum. Se não acreditar nos 40 anos. Entendeu? Assim, então, a gente já sabe, evidentemente, assim, algumas coisas que vão funcionar. Quanto tempo leva para montar todo um modelo de inteligência competitiva uma empresa? Puxa, 3 meses. Assim, mas revoluciona a companhia em 3 meses? Para montar um modelo, assim, eu vou falar de uma companhia que eu tenho muito orgulho, assim, de ter vivido esses anos todos. A gente é classificado nessa companhia como Friend or Family. Nós trabalhamos para a Coca-Cola. Certo? Que é uma companhia mega, assim, são 120 anos de liderança em mais de 150 países, transcende a capacidade da gente imaginar isso, tá? Qual é o racional que tem por detrás disso? É entender que tem que ter um modelo de execução comercial da porta para fora. Quanto tempo leva para fazer, botar de pé isso? Puxa, 3, 4 meses. Quanto tempo leva para isso aí virar uma cultura de 3 a 8 anos? Então, o ponto não é contratar uma consultoria e fazer esse movimento e garantir essa primeira página, esse primeiro movimento. O ponto é a disciplina de manter essa tese. Né? E eu costumo dizer, brincando com o pessoal, assim, de que a gente não fracassa na estratégia, a gente desiste da estratégia. O cara não fracassa na dieta, ele desiste da dieta. Ele não fracassa na faculdade, ele desiste da faculdade. Ele não fracassa no casamento, ele desiste de obedecer. Se você obedecer, o casamento vai durar. A boda de urânio. Tá certo? Assim, o cara larga, aí troca um gerente. Não é bem assim, porque eu venho de uma outra escola e pronto. Aí desfaz o que o time estava construindo, aí tem que reconstruir tudo de novo, tá? Então, eu acho que as empresas, de uma certa maneira, não têm tamanho para ter uma estratégia. Essa empresa pequenininha, quando me chamou, o garoto tem 30 anos de idade, puxou debaixo da mesa e disse, Clóvis, eu tenho vergonha de mostrar aqui meu planejamento estratégico. Eu peguei assim, o planejamento estratégico do cara, era frente e verso. Eu disse, está pronto, não precisa contratar a gente para fazer isso. Está pronto. Mas, cara, eu fiz isso aqui com uma folha de pão aqui. O que precisa estar escrito, está escrito. Você sabe onde quer chegar. Você tem uma visão clara, você acertou aqui os caminhos, as métricas que têm que ser avaliadas. O que a gente pode fazer é melhorar esse capítulo aqui, da porta para fora.
a melhorar o processo comercial. Então, porque o teu plano está muito claro, está lúcido. Então a gente mede hoje a qualidade de um planejamento por uma única palavra, assim, ele é coerente, certo? Ele tem, os gringos chamam de sexy shape. Ele é sexy. O plano que está construído aqui, ele está claro para todo mundo, está garantindo uma direção clara para todo mundo. A gente vai sair daqui, nós vamos até Roma de avião, não é de barco, de avião, de lanche, não. A gente sabe onde quer chegar, os caminhos estão desenhados, tem lógica, tem coerência o que você está propondo. Então está aí o plano. Então, pequenas empresas, né, se você recursar os próprios programas que o Sebrae tem para pequenas empresas, eles são programas básicos, né, que vão orientar a empresa para ter gestão do fluxo de caixa, organizar o seu processo todo comercial, ter uma visão mínima da estratégia, o chamar de OKRs ou KPIs, os objetivos estrategicamente claramente definidos, vão medir coisas importantes. O que importa é a velocidade de resposta, tá? Agora, há um tempo atrás, Rafael, Danilo, eu tenho um sobrinho que é campeão de xadrez, o garoto me chama, e eu fui com toda a marra, assim, né? Garoto, o que é essa medalha? Ah, tio, eu sou campeão de xadrez. Ah, tu comprou essa medalha aí, cara? Isso aí tem loja de medalhas, essas medalhas. Ah, poxa, mostrou ali o diploma dele. Então, arruma o tabuleiro aí que tu vai jogar xadrez com um campeão aqui, mundial de xadrez. Teu tio aqui é campeão mundial de xadrez. Mentira minha, né? Eu dei uma marra pro garoto. Tio, tu é campeão. Campeão, eu ensinei o Kasparov a jogar xadrez, cara. Não tem noção de com quem tu tá falando, cara. O garoto jogou assim, organizou as peças no tabuleiro e tal. Já viram aquele seriado lá, o Gambito da Rainha, que tem tem um aparelhinho que o cara mede o tempo ali, tal, um caderninho e tal. O garoto montou tudo. E aí ele fez uma, duas... Na terceira jogada ele me olhou assim, olhou pro tabuleiro assim, tio, tu não sabe jogar xadrez, né? Eu fui desmascarado em 3 jogadas. Ele viu que tu não amarrava, né? Não sabia amarrar o Ele disse, como assim, Piá? Eu tô te atacando com um cavalo contra a torre, tu responde com um peão aqui que não tem nada a ver nessa história aqui. E aí eu dei uma gargalhada e disse, olha, a minha escola de xadrez é o jogo de damas. Eu sei mover as peças. Vai pra cima, tu quer comer. Tá certo? Eu não sei jogar xadrez, eu sei mover as peças. Jogar xadrez é outra coisa. Ele me ganhou em 3 jogadas, tá? Checkmate 3 jogadas, tá? Então eu vejo muitas empresas assim, o cara... nós não temos mais hoje condições de ter companhias que o cara joga damas. Ele tem que aprender a jogar xadrez, porque a complexidade do mercado, das variáveis, não é só mover peças. Não, eu sei fazer... Não é mover peças, é entender estratégia, aquilo que você estava trazendo, que é a tua grande vivência, né, Sobs, de entender a tática do jogo, de conseguir ler o movimento estratégico. Não é jogar bola para frente, não é dar balão. Tem toda uma estratégia por detrás disso, né? Então eu acho que independente do tamanho da empresa, sempre é hora de buscar mudança de patamar. Só que essa mudança de patamar obrigatoriamente faz a necessidade da empresa precisar crescer. Se ela não crescer, ela involui. Então, se você pegar assim, Grupo Randon hoje, né, é uma referência em termos de governança, de planejamento, né? Ela tem lá, embaixo do escopo da Randon Corp, ela tem Randon Implementos, Suspensys, Frasle, Castertech, Yoast, Banco Randon, Administradora Nacional de Consórcios, são várias unidades de negócio. A Rede Sim está nessa batida aí. Mesma coisa. A VEG, em Santa Catarina, é outra mega referência. Tramontina, são várias unidades de negócio embaixo da marca Tramontina. Tem Eletric, tem Multi, tem várias unidades de negócio embaixo. Então, ele tem que provocar esse crescimento, tá? Que é um crescimento, às vezes, que vai exigir. Tem um sócio, tem mais recursos, tem um banco, tem uma outra dinâmica estratégica. Então, para esse crescimento não ser a louca, a moda Bangu, em diversificações que não vão ser contributivas para a sinergia do próprio contexto do grupo, né, que vão se retroalimentar, o cara precisa entender a lógica do dinheiro, das decisões, das pessoas certas. O que é comum em todos eles da porta para fora está a grande parte das oportunidades. São comerciais. Está lá, da porta para fora, da porta para fora. Lá no guemba do terreiro da macumba, lá, cara, no guemba do mercado, lá está o cliente, lá está o cara que financia essa cadeia de valor. Igual o Luxemburgo falava de novo, na zona da confusão. Na zona da confusão. O menino do papel, ele só queria o teu check. Ele sabia, mas ele precisava. E a gente precisa de pessoas que nos façam ver o que a gente não vê. Conselheiros, né? Pessoas
com conhecimento, né, para poder... Exato. Eu às vezes eu busco assim conselhos de pessoas que para mim tá muito claro, só que eu não tô fazendo os outros entender, mas tipo, eu não me faço explicar, eu falo, gente, tá muito claro para mim. Principalmente levando pro mundo do esporte. Para mim é claro. Como que eu faço essa galera entender? E aí tem horas que a gente precisa de um selo de alguém. Aí vai chegar lá, ô Abel Braga, seguinte, tu tá certo, garoto. Aí, beleza. Foi isso que o menino fez. E é importante a gente ter pessoas assim em volta. Porque se tu perguntar pra pessoa errada, tu tendo o plano certo, tu perguntar pra pessoa errada, ferrou tudo. Eu imagino que deve ter empresa pequena que tá no H3 e tem empresa grande que tá no H0. Porque exatamente se perde isso. nos caminhos. Exatamente isso. Né? Tem empresa pequena que está no H3 organizando o golpe e tem cara grande que está no H0 contaminado pelo H-1, sofrendo golpes. Tu tá no H0 e tu tá olhando pro ontem, tu tá olhando pro -1. Exatamente. E aí tu não olha pra frente. Exatamente. São metáforas que no fim tudo é igual, né? Tudo igual, chefe. É por isso que eu digo assim, muda o endereço CPF, né, o CNPJ, as demandas são normalmente as mesmas. Muito bom. A gente tem uns patrocinadores aqui, que é a Caderod, que é nossa parceira, os gringos que nos ajudam a ter essa estrutura linda aqui. A gente tem a Orla Energia, que está focada em reduzir o custo de energia das empresas, né, para ter mais eficiência, mais sustentabilidade, mais economia, né, aumentar seu lucro. Nós temos a Fruc, que está aqui hoje com a Eleve, esse produto que está aqui dando energia para a gente. E a gente tem a KTO, que está junto com a gente também. E a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz aos nossos convidados, qual foi o all-in da tua vida? Qual foi a coisa que tu fez, que tu apostou todas as fichas e a partir daquilo ali a coisa mudou? Eu ouvi essa pergunta nos outros aqui, eu ouvi atentamente. Ontem eu estava preparado. O homem planeja mesmo. Eu estava pensando assim, chefe, eu não tenho uma resposta assim pronta, bonita, inspiradora. Essa assim. semana foi essa. Eu acho que a gente foram muitas decisões de inflexão. Em momentos que foram necessários a gente apostar, matar no peito projetos gigantes, de empresas gigantes, e que foi uma tremenda aposta que podia ter perdido tudo, tá certo? Teve momentos na própria vida, assim, eu morava no Rio de Janeiro e fiz uma aposta de voltar para o Rio Grande do Sul, porque aqui é complicado, né? A terrinha não é fácil, né? E o mercado de consultoria está muito centrado em São Paulo, a gente tem muitos clientes lá, para cima, etc., voltar para o Rio Grande do Sul foi, eu acho que do ponto de vista pessoal, acho que foi para mim um grande all-in. Dizer assim, eu vou voltar para o Rio Grande do Sul, vou ressedimentar essa trajetória da Alcon aqui, a partir da região sul, num movimento que aparentemente funcionou, deu certo. Eu acho que do ponto de vista assim, pessoal, profissional, acho que foi uma grande dessa. Teve um momento também que eu pensando assim, tentando refletir, eu resgatar, por alguns percalços do destino, eu acabei entrando na faculdade e formei num curso rápido, que era um curso de administração, fiz os pós-graduação da vida, efetivamente, e assumi uma cadeira na faculdade muito cedo. Tinha 20 e poucos anos, eu era professor na faculdade. Eu pensei assim, né, eu vou aceitar porque vai que pega a mina, já que a natureza não ajuda, né? Mas aí eu aceitei uma cadeira de professor catedrático numa universidade, assim. E eu organizei tudo, assim, né, para que a gente pudesse ter tudo certo, as aulas, etc. Na terceira aula eu tinha gasto todo o conteúdo. O planejamento foi pro esgoto, assim, sabe? Eu disse, caramba, o que eu vou fazer? Entregou tudo. Entreguei tudo, cara. Deu desconto antes da hora. Cara, dei desconto antes da hora. Soltou a correia. Eu disse, o que eu vou fazer o resto do ano? Eu já gastei, não dá para repetir tudo de novo. Aí tive um estalo, assim, eu vou começar a convidar palestrante para encher linguiça. Então, cada aula eu trazia um cara para falar sobre alguma coisa. Entendeu? Assim, eu lhe ocupava um tempo, a minha preocupação era gastar o tempo ali da aula. E há muito tempo atrás eu convidei o Mário Quintana, um grande poeta gaúcho, para vir fazer uma aula. Né? O Mário já estava bem velhinho, assim, já estava naquela fase da vida que o cara parece uma samambaia, né? Um dia vai chegar lá, né? Bota o Clóvis no sol, tira o Clóvis da chuva, né? Nós vamos virar uma samambaia nos anos, né? E aí, o Mário bem velhinho, ele disse assim, chegando na faculdade, ele perguntou assim, Clóvis, o que eu vou aprender nessa palestra? Me deu um gelo, assim, eu acho que o Corona não tá sacando aqui, ele que vai dar a palestra, né? Mário, tu não vai aprender coisa, não, tu vai falar pros caras aqui, tu não tá sabendo que eu vou... Não, eu sei que eu vou dar palestra, mas eu não sei se eu não vou ter oportunidade de aprender alguma coisa, né?
Eu não estava entendendo. Quando a gente entrou na faculdade, ele parecia um pinto no lixo, assim, sabe? Conversando com os alunos do centro acadêmico, batendo papo com os professores. E ele usou uma expressão que eu não conhecia ainda, que ele disse assim, o bom da gente trocar ideias é não sair perdendo. Tá? E o que ele quis dizer com isso? Ao ir dar uma palestra lá, ou participar de um evento, ele estava dando algumas ideias, mas ele queria, com 90 anos de idade, ou lá que o vale, com a humildade que a gente tinha recusado um convite da Academia Brasileira de Letras, ele ainda estava afim de aprender. Tá certo? Então, assim, eu acho que não tem limite para o cara buscar esse aprendizado, tá? E o momento que a gente começa a entender que os teus all-ins são todos nessa busca de conhecer mais, eu acho que isso é muito importante, sabe? Assim, de escutar, de ver um podcast, participar, de ouvir outras pessoas. Eu aprendo muito com os funcionários da fábrica, assim, com o peão, sabe? Assim, às vezes os caras Sim. têm a simplicidade da solução, cara, que não estão sendo ouvidas, às vezes. Então, eu acho que a gente podia estar apostando em grandes all-ins se a gente ouvisse mais os... Né? Talvez tenha um cara lá no... Né? O cara do lá como é que é? Do roupeiro, né? O cara tá vendo, ó, o fulano não tá num bom momento hoje. Tá? Eles largam umas letrinhas que eles resolvem tudo, eles falam tudo. Eles falam, né, chefe? Então, É sempre assim. É. É sempre importante a gente conversar com quem fica caminhando no vestiário. Sabe, como no futebol, a gente sempre tinha o pessoal que ficava limpando. Pergunta pra eles. Porque eles vê tudo. Eles vê tudo. Eles só não falam, né? Porque... Não querem se meter. não, a profissão deles não permite se meter. Mas permite ver. Então, se tu chega, ganha confiança, cara, eles falam tudo. Até de atletas que chegava bem antes chorando. Ah, cara, ele não tá legal, não queria falar. Então, acho que isso é verdade. Tem gente que observa muito mais que nós, muito melhor que nós. E eu fiz uma posse de all-in numa empresa, de tirar o presidente da companhia, de trabalhar no sentido de trocar o cara, porque a faxineira tinha me dado essa letra. Como assim? Entendeu? Assim, eu ouvi ela assim, vou apostar tudo na dica dessa moça aí, tá? Dessa senhora. A tia leu tudo. Ela disse, o cara tá com isso, ele tá fazendo isso, os desmandos estão aqui, ele tá roubando assim, assado. E eu não tinha prova de auditoria, não tinha prova de nada. Sentiu. Eu assim, ela viu alguma coisa, eu vou postar nessa tese. Podia ter dado muito errado, tá? Muito bom. Mas ouvir, eu acho que aprender com essa turma, acho que... Então, cara, se foram muitos, eu não tenho um, assim, mas eu acho que o grande all-in foi esse, assim, sabe? Muita história, né? A tua história, Mário Quintana, né? Isso. A tua história bate... Quanto tempo tem isso aí? Chefe, tem uns 20 anos. Bate com o que a gente viveu há uns dias atrás, né? No nosso clube veio o Gerdau, quando ele chegou, a gente conversou, e aí, né, falou, pô, esperamos estar à sua altura, né? Ele falou, nada, cada pergunta que vem eu tô aprendendo. Eu aprendo com as perguntas de vocês. 88 anos. Vê? 30 anos depois, 20 anos depois, duas pessoas mais ou menos com a mesma idade, super... vencedores em tudo que se propuseram com o mesmo pensamento. Eu acho que aprender assim não tem limite isso, assim, sabe? É incrível, né? Porque a gente essa trajetória, e não é falácia, né? Tem um outro ponto assim que eu acho que cada um de nós tem os percalços na vida. Eu tive um tempo atrás um diagnóstico de câncer, né? E felizmente era endócrino, não tinha metástases, etc. O tratamento era uma solução simples, uma cirurgiazinha, tira um pedaço do intestino e pronto, acabou, não tem bolsa de colostomia, não tinha nada. Mas aquilo deu um sacode, né? Porque durmo 3 horas por noite, eu sou um cara dopamínico, estou sempre alucinado, 4.000 quilômetros de carro por mês, eu saio daqui agora, pego 3 aviões, é um troço maluco, assim, a vida realmente é sábado, domingo e tal. O que mudou, assim, eu acho que um ponto de inflexão que eu acho que foi importante. A gente, às vezes, tem essas coisas, assim, o cara perde um filho, tem uma doença, quebra uma empresa, tem momentos que te obrigam a ter uma mudança substancial, refletir sobre isso, né? E eu fiz uma mudança, assim, de não me relacionar mais com cara mau caráter. Certo? Então eu tô procurando sempre estar cercado de gente de boa índole, de bom caráter, assim como vocês, cara. Assim, eu tenho muito orgulho dessas relações de bom caráter, assim, que a gente constrói durante a trajetória. A gente gasta tempo, às vezes, com gente que não merece. Gente que não merece. Eu acredito muito em energia e pessoas ruins, e não é tu conversar com a pessoa mau caráter. Ela tá perto. Ela te suga o tempo. Né, até quando... Sabe aquele sentimento... Eu até me arrepio assim. Aquele sentimento que a pessoa tá ali atrás e tá te
te mandando coisa ruim. Um encosto. Um encosto o tempo todo. Então, eu penso... E é fácil. É fácil tirar esse diagnóstico, assim. É muito fácil. E aí não é dinheiro, né? Eu acho, né? É outro dinheiro, nível, né? De energia, né, Rafa? Já não é assim, da gente... Eu acho que foram alguns all-ins aí nessa história que eu tentei trazer nessa ilustração. Muito A bom. gente escolhe com quem a gente anda. Eu acho que sim. Pra gente encerrar aqui, Clóvis, também tem teus compromissos também. O que tu quer deixar aí para as pessoas? Por que tu faz o que tu faz? Por que tu tá aí 40 anos dedicado a isso? Assim, o que tu quer que teus filhos... Tem uma filha, né? Duas meninas. O que tu quer que elas digam depois que tu partir? Assim, meu pai foi isso, fez isso, deixou isso. Uma vez eu vi uma frase do Woody Allen, né? Assim, o que você gostaria de ouvir no teu velório, né? Assim, né? Vejam, ele está vivo. É isso aí. Mas está vivo. Ele está vivo, né? Ele está se mexendo aqui, né? Eu acho que se tem uma colocação para a gente fazer assim como grande legado da nossa trajetória, se fosse talvez um advogado, um médico, um jogador de futebol, talvez tivesse outras dicas, né? A dica que eu procuro trabalhar sempre é isso, assim, acreditem no plano, construam de forma consolidada, acreditem em planejamento, sistematiza os processos. Assim, é menos loucuragem, menos intuição e mais estratégia, mais pensado, menos impulsão e mais reflexão. Acho que esse foi o meu grande aprendizado, assim, sabe, de que o quão importante é você ter um plano de resposta rápida, dado que o mundo está girando numa velocidade absurda. Se você não tem um plano, né? Como é que eu vou sair do plano A para o plano B se o cara não tem um plano? Tá certo? Então, a importância de acreditar em organizar os processos, em ter um plano. Acho que esse é o grande legado que a gente pode deixar para as pessoas. Muito bom. E eu falo para quem tá nos assistindo também que quem não conhece, sigam essa figura aqui, por favor, porque eu falo de verdade. Eu não digo que tem palestra melhor que a outra, mas a que eu mais me identifiquei foi com a tua. Assim, eu dava risada, eu entendia tudo. Um jeito simples de falar, de uma pessoa tão grande, né, com 40 anos de história, andando com os grandes, que também isso é super importante. Então... sigam esse cara, sei lá, eu nem falo de redes sociais. Quando tiver uma palestra, gente, vai, por favor, que muda a tua vida. E eu queria te agradecer muito, adorei, quero estar mais próximo, quero que a gente se encontre mais vezes, porque literalmente é uma aula, tá contigo, te escutar, é muito bom. E, pô, que esses 40 sejam 80, 100, siga firme, mínimo, porque o senhor, o Danilo é uma prova viva, né, do quanto o senhor mudou a vida dele, senão... não estaríamos aqui, por consequência ele mudou a minha, porque ele que me instigou a fazer essas coisas, então siga firme, obrigado. Eu que te agradeço. Vou estar seguindo teus passos. Demais a oportunidade, sempre conta com a gente, a hora que quiser estamos juntos aí, tá? E se quiser fazer um evento, vamos fazer um evento juntos de noite, para mostrar para os caras como é que vende, né? Eu tenho plano contigo. Papagaio e minhoca. Agora, quando acabar aqui, a gente tem que conversar. Tem que conversar isso aí, vamos fazer junto. Por favor. Obrigado, gente, até a próxima oportunidade. Valeu, gente. Para quem chegou com a gente até aqui, inscreve aqui no nosso canal para assistir os outros episódios. Tem muita conversa boa, essa aqui também foi muito importante. Compartilha aí com outros empreendedores, outros amigos, ou quem tu quer que aprenda um pouquinho com essa aula que a gente teve aqui com o Clóvis, e a gente se vê numa próxima e valeu!